E o município de Cuiabá tem colocado investimento nesse setor? Quer dizer, tem possibilitado que a empreiteira continue tocando a obra? A prefeitura está mantendo todo o recurso da contrapartida em dias. Ela não falta com esse pagamento de jeito nenhum. E ela tem, inclusive, previsão de desembolso junto até ao Banco do Brasil para as obras do PAC. As contrapartidas do PAC, se o município precisar, no Banco do Brasil, o município possui uma linha de crédito para buscar financiamento para essa contrapartida. Até agora nós não precisamos utilizar. Então, tanto a obra do pronto-socorro como as obras do PAC estão sendo mantidas a contrapartida religiosamente. E quais são as obras do PAC, às quais o senhor se refere? São aquelas que foram desenvolvidas na gestão do prefeito Mauro Mendes e que agora estão sendo dado continuidade, que é os asfaltamentos de diversos bairros na linha de asfalto, secretário. E a Orla do Porto e aqui o Parque das Águas, essas obras terão continuidade? Tem recurso para isso? Vai segurar um pouco? Como que vai ser o andamento? Essas obras, inclusive, são oriundas, os recursos de TACs firmados com o Ministério Público. Então tem recurso garantido para a continuidade delas. Tá até quase pronta aqui o Parque das Águas, né? Você passa, você vê todo dia o pessoal trabalhando. Secretário, no dia 7 desse mês, foi publicado um decreto de contenção de gastos por 4 meses, né? Por qual motivo foi necessária essa contenção de gastos e o que isso afeta a administração pública? Veja bem, esse decreto, na verdade, ele vem só dar legalidade e maior força naquilo que já vem sendo executado desde janeiro. O prefeito instalou um comitê de eficiência de gastos desde janeiro. Esse comitê está segurando todas as liberações de recursos dentro de um cronograma possível de acordo com a arrecadação do município. O prefeito não quer de maneira nenhuma ficar com restos a pagar pendentes e nós vamos manter o equilíbrio fiscal e com a preocupação maior. Com esse problema da guarda que o jornalista Antero citou, por que isso foi suspenso? Porque se realizássemos neste momento esse concurso e implantando a guarda, nós sairíamos do limite da lei de responsabilidade fiscal. Como a administração do prefeito Emanuel Pinheiro, visando não cometer nenhum ato de erro no controle dos gastos e da economia de uma maneira geral do município, foi preciso fazer essa suspensão temporária. Uma das coisas que o senhor colocou, desculpe, Antero, uma das coisas que o senhor colocou foi a questão do RGA, a garantia do pagamento do RGA. E que essa é uma das prioridades, enfim. O senhor já tem conta do impacto que isso vai causar aos cofres públicos? Como é que o município o que o município está esperando gastar com isso, com esse reajuste aos servidores municipais? Olha, esse impacto da RGA, se for a partir do mês de maio, provavelmente vai impactar em torno de 4 milhões por mês o gasto de pessoal. Nós já estamos com a previsão para que o município tenha condições de suportar. Para isso foi feita essa contenção e essa necessidade da ação do Comitê de Eficiência de Gasto, para que o prefeito tenha condições de cumprir esse compromisso com o servidor. E a arrecadação? Olha, a arrecadação, o que eu posso dizer para vocês é que de 2015 para 2016, ela sofreu uma pequena queda, principalmente no ISS. Só que este ano nós já observamos que no mês de janeiro e fevereiro que a arrecadação já voltou para aqueles níveis de 2015. E isso aí é um sinal de que a economia está começando a recuperar. E com isso nós temos uma perspectiva que em 2017 nós já começaremos a recuperar e teremos com isso um avanço na arrecadação sem penalizar quem já paga o imposto. A determinação do prefeito é que o munícipe seja de uma maneira geral tratado com a maior humanidade possível, tá? E ao mesmo tempo buscando novas bases de arrecadação. Você poderia me perguntar como é que vocês vão ampliar a base de arrecadação? No ISS
eu já tenho planejado a inclusão de sistemas novos de cruzamento de informações eletrônicas, buscando com isso o incremento da arrecadação do ISS. Isso aí nós já teremos reflexo a partir do mês de junho, julho, provavelmente. E no IPTU, como é que se buscou ampliar um pouquinho a arrecadação sem de maneira nenhuma penalizar quem já paga? Ampliando o número de imóveis cadastrados e que tem o valor venal calculado acima do valor isento para a cobrança do IPTU. Quais seriam esses imóveis? Os novos loteamentos que foram agregados, os programas Minha Casa Minha Vida, de imóveis que estejam acima do valor de 29.645, que é a isenção do IPTU. A isenção é esse o valor venal? É o valor venal, até esse valor. A prefeitura está se preparando, está lançando agora a campanha de IPTU, né? Isso. A cobrança do IPTU. E algum benefício para quem pagou atrasado, ou quem atrasou, deixou de pagar, quem está inadimplente? Todo ano faz uma conta desse tipo. Há uma campanha no sentido de recuperar os recursos que não foram pagos, ou integralmente pagos, pelo menos, dos munícipes. Veja bem, quem deve IPTU de exercícios anteriores pode procurar a prefeitura até dia 5 de abril e regular essa situação pagando à vista ou parcelando. Com isso, ele terá direito ao benefício de 10% de desconto no IPTU de 2017 no dia 11 de abril em diante. Esse imposto à vista terá esse desconto em 2017 e no valor parcelado ele permanece o valor integral sem o desconto, mas parcelado em 8 vezes. Peraí, quem está devendo procura a prefeitura até dia 5 de abril para regularizar a situação e ter direito ao desconto no pagamento à vista. Deste ano. Deste ano. Então não vai ter campanha. Se ele parcelar, ele também tem direito. Ele se habilita a ter o direito ao desconto. Isso. É porque ele fica em dias com a prefeitura, Ele fica né? em dias com a prefeitura. Tá, mas nesse parcelamento vai ter algum perdão, passar a mão na cabeça e tal? Não. Eu acho que você anistiar qualquer multa e juros, você estaria penalizando quem pagou em dias, quem foi adimplente. Então, a política nossa é de trazer os inadimplentes para dentro, para que eles também possam ter os mesmos benefícios e não facilitar a vida de quem deixou de pagar. Quanto que a prefeitura espera arrecadar com o IPTU? Ou seja, pelo que o senhor está falando, a prefeitura provavelmente não fará este ano aquele mutirão da conciliação fiscal. Pelo menos neste primeiro semestre, a prefeitura não tem nenhuma previsão de mutirão fiscal, até porque o mutirão fiscal é premiar quem ficou inadimplente e penalizando quem pagou em dias o imposto. A previsão nossa de arrecadação de IPTU este ano, nós temos um valor total lançado de 259 milhões de reais. Desses 259 milhões, nós devemos arrecadar em torno de 145 milhões. Isso aí se correspondem aos imóveis prediais e territoriais. No predial, hoje a inadimplência gira em torno de 28% a 30%, enquanto que no territorial, que é o maior problema na cobrança hoje, ele atinge até 70% do valor lançado. E a prefeitura pretende corrigir isso fazendo uma nova plano genérico de valores, estabelecendo IPTU progressivo para os territórios onde não são erguidas construções? Veja bem, quem está dentro da especulação imobiliária, provavelmente nessa planta genérica vai sofrer uma ação mais forte do município na cobrança do IPTU. Até porque quem fica especulando obriga o município a expandir os serviços para as outras áreas para poder atender a demanda da expansão da cidade. Então, se você começar a ocupar essas áreas que hoje estão ociosas, você evita, inclusive, a necessidade de novas obras de infraestrutura no entorno de Cuiabá. Secretário, com relação ao IPTU, só para deixar claro que eu recebi aqui um WhatsApp de um ouvinte querendo tirar uma dúvida. A partir do mês que vem, o IPTU pode ser parcelado para quem tiver em dias com o pagamento do imposto junto à prefeitura, é isso, né?
Não, tanto quem está em dias com quem está inadimplente pode parcelar. A diferença de um para outro é que o inadimplente não vai gozar dos descontos, dos benefícios. E quem está adimplente pode ter o direito ao desconto de 10% no pagamento à vista. O parcelamento é tanto para um como para outro, em 8 vezes o valor do imposto. O senhor pode repetir também o valor de quem é isento e a pessoa que quer saber se o imóvel dela é isento ou não, como que ela deve proceder com isso, quem é de baixa renda? Veja bem, o isento, ele vai receber uma informação da prefeitura no lugar do carnê, dizendo que o imóvel dele está dentro da faixa de 29.645 e, portanto, isento do IPTU. Se a pessoa receber o carnê de cobrança é porque ele não está isento. E ali já está, inclusive, constando o valor venal do imóvel dele. Quem quiser contestar esse valor tem que procurar a prefeitura e entrar com requerimento com os argumentos dele, que nós teremos uma equipe para analisar. Teremos inclusive um plantão fiscal de auditores para tirar todas as dúvidas do munícipe que procurar a prefeitura. Hoje já pode haver diferença no valor do IPTU, por exemplo, para a questão de quem foi prejudicado com uma obra que foi realizada próximo ao seu imóvel, ou isso somente após a análise da planta genérica do município? Olha, devido ao fato de que a última planta genérica é de 2010, esse impacto que ocorreu não foi ainda corrigido. Por isso é que, por uma justiça fiscal, é extremamente necessária a confecção de uma nova planta genérica no município este ano. E para cumprirmos, inclusive, com as recomendações do próprio Tribunal de Contas e da legislação. Aliás, isso é uma necessidade de todos os municípios brasileiros, porque é um absurdo. A última planta genérica é de 2010. Isso. Nós estamos o Galindo fez, foi o Galindo, né? Não, que foi a última, 2010, Galindo, né? Quer dizer, é um absurdo. Aí fora o Galindo, ninguém faz a revisão da planta genérica. Quer dizer, ninguém cobra imposto. É um absurdo. Eu conversei a semana passada com o pessoal que prestou assessoria. O Mauro Ricardo, que foi secretário do Serra, foi ser secretário do ACM Neto. Lá, 300 mil contribuintes só pagavam IPTU no início da gestão do ACM Neto. É um dos prefeitos mais aprovados do Brasil. 1.600.000 passaram a pagar. 1.600.000 estavam fora da rede de pagamento. Como é que o município vai levar serviço público para atingir a população se não cobrar de quem tem que pagar? Secretário, outro assunto recorrente, uma polêmica recorrente, diz respeito às construções novas. Geralmente a pessoa que adquire um apartamento, uma casa em condomínio, etc., leva um tempo para escriturar esse imóvel, para trazer esse imóvel para o seu nome. Enquanto está no nome da construtora ou empreiteira ou incorporadora, o valor do IPTU é 1. Geralmente metade do valor que paga o sujeito quando vai transfere para o nome dele, vai na prefeitura para fazer o cadastro desse imóvel, e esse imóvel que pagava 800 passa a pagar 1.800. Por que acontece isso? Esse é um assunto recorrente que vem sendo, toda vez de cadastrar o imóvel, tem esse problema. Quando ocorre isso, a prefeitura então tem uma política de beneficiar as empreiteiras? Não, veja bem, é que enquanto está em nome da empreiteira, ele consta como imóvel territorial. Só após a emissão do habite-se é que ele passa a ser predial. Em função disso é que isso vem ocorrendo. E nós estamos com uma política determinada pelo prefeito Emanuel Pinheiro de que esse procedimento de regularização dos habites tenha o seu tempo reduzido justamente para corrigir essas distorções. Mas aqui há uma informação importante, inclusive para a fiscalização da prefeitura. Os imóveis já estão entregues, portanto já estão habitados. Já estão habitados. Sem habitos. Leva 1 ano, 2 anos geralmente para fazer a transferência. O cara compra o imóvel, ele geralmente leva 1 ano, 2 anos para fazer a transferência para o seu nome.
Aí ele vem pagando, durante esse tempo, ele vem pagando. Geralmente isso acontece quando tem algum tipo de prestação, de entrada, de financiamento. Mas de no entrada, fundo enfim. pode ser isso, mas Não. só que a prefeitura tem que ter mais agilidade para resolver isso. Para o sujeito entrar no apartamento e morar, para receber a chave do apartamento, o apartamento tem que ter o habite. Não é possível, né? Eu fui morar no meu apartamento, não tinha habitação ainda, na minha casa não tinha aí habitação. o maior problema é Porque estava justamente justamente o tempo de tramitação da época da prefeitura e foi liberado, fez a vistoria, foi liberado, mas o documento demorou para ser entregue. Isso aí que causa essa defasagem. E a determinação do prefeito é que isso seja corrigido no mais breve espaço de tempo. É justamente para poder transferir de territorial para predial em função de todas as normas que tem que seguir, não só dentro da prefeitura, como também com o pagamento do próprio INSS, né, da construção. O Estado é lento, né? Quer dizer, o Estado arrecada menos porque é lento. Em função dessa lentidão. Mas isso aí é uma determinação para que as secretarias envolvidas, no caso, que é a Secretaria de Meio Ambiente, o IPDU e outros órgãos da prefeitura, corrijam isso com a maior brevidade possível. Tá. Secretário, no final do ano passado, no final da gestão do Mauro Mendes, ele encaminhou à Câmara e a Câmara não aprovou, num ato assim de pirotecnia demagógica extraordinária, a Câmara não aprovou a planta genérica de valores que o Mauro Mendes mandou no final do ano. No final do ano. O reajuste de alíquota, né? Ou de Não. É uma nova planta genérica, não mexia na alíquota. A alíquota continuava a mesma. Das variações do valor do mercado. Por exemplo, aqui teve uma obra que valorizou ali o terreno do Pira. Entendeu? Essa nova planta genérica do Mauro Mendes beneficiava 25 mil contribuintes a mais. Porque seriam 25 mil que seriam beneficiados. Quais seriam esses? Os mais pobres. É evidente, os que têm imóveis de menor avaliação. Esses seriam beneficiados. Isso. Mas teria um impacto, claro. Aí teve a reação dos ricos e a Câmara votou a favor dos ricos e derrubou a planta genérica de valores do Mauro Mendes. Eu quero saber o seguinte: a prefeitura vai ou não vai mandar a planta genérica de valores para nova apreciação da Câmara? Essa planta genérica tem que ser enviada porque ela tem que fazer essa justiça fiscal. Ela tem que corrigir essas distorções. E há uma determinação, inclusive, do Tribunal de Contas para que isso se faça, né? E tem que ser feita este ano. Essa planta será elaborada em conjunto com as entidades representativas e, após concluída, encaminhada imediatamente para a Câmara para poder entrar em vigor no exercício 2018. Secretário, não tem risco de atrasar salário com a economia do jeito que está? Olha, em função de se prever qualquer problema, é que foi criado esse Comitê de Eficiência de Gasto com essa limitação dos gastos de manutenção e de investimento, até que o município tenha certeza de que o equilíbrio fiscal será mantido durante toda a administração do prefeito Emanuel Pinheiro. Secretário Antônio Poças de Carvalho, obrigado pela entrevista. Microfone da Capital para mais algum esclarecimento que o senhor queira prestar. Nós que agradecemos a oportunidade de trazer informação para os ouvintes e nos colocamos à disposição da Rádio Capital de uma maneira geral. Tá ok. Muito obrigado. Entrevistamos aqui o secretário Antônio Poças de Carvalho, secretário de Fazenda do município de Cuiabá.